A política brasileira acaba de ser sacudida por um movimento inesperado. Arthur Lira, mesmo deixando o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, continua exercendo uma influência avassaladora nos bastidores. E não só isso, ele conseguiu emplacar seu sucessor, Hugo Mota, um nome que promete manter sua força e influência nos corredores do Congresso. Mas o que realmente chama a atenção é a declaração bombástica de Lira ao deixar o cargo. Segundo ele, o afastamento de deputados em relação a Lula já é uma realidade. A movimentação política aponta para um embate eleitoral inevitável. Bolsonaro contra Lula em 2026. Na visão de Lira, Bolsonaro já é o principal adversário do atual presidente. Isso levanta uma questão intrigante. Se um dos nomes mais poderosos do Congresso está afirmando isso com tanta certeza, o que será que está acontecendo nos bastidores? O cenário político se desenha com tensões crescentes, alianças se desfazendo e novos acordos sendo costurados longe dos olhos do público. A disputa pelo poder está longe de ser definida e os próximos meses prometem revelações ainda mais surpreendentes. A temperatura nos bastidores da política brasileira está subindo rapidamente e agora um novo capítulo dessa disputa explosiva vem à tona. O número de senadores favoráveis ao impeachment de Alexandre de Moraes está crescendo, e a pressão para que algo aconteça se torna cada vez mais intensa. A movimentação nos corredores do poder já não pode mais ser ignorada. Neste sábado, Flávio Bolsonaro jogou mais lenha na fogueira ao afirmar sem rodeios que o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal é um instrumento legítimo e que, no caso específico de Moraes, seria o único caminho adequado. A declaração foi feita pouco antes da sessão de eleição da presidência do Senado, um momento estratégico para expor essa pauta que promete estremecer Brasília. Segundo o senador, o STF tem fechado os olhos para os atos de Moraes, permitindo que ele continue avançando sem qualquer tipo de controle. E foi além. Para ele, o próprio ministro estaria alimentando ainda mais a crise política com suas decisões polêmicas, tornando inevitável a necessidade de uma resposta firme. Mas o que realmente está por trás dessa pressão pelo impeachment? Seria apenas um movimento político ou existe algo maior acontecendo nos bastidores? O que se sabe é que a ideia de afastar Moraes já não é mais apenas um discurso isolado, e cada vez mais senadores começam a aderir à tese de que o momento exige uma ação drástica. Flávio Bolsonaro ainda rebateu as críticas de que o impeachment de um ministro do STF seria um ato contra a democracia, classificando essa narrativa como uma tentativa de desviar o foco do verdadeiro problema. A questão agora é: até onde essa onda de insatisfação vai chegar? E, principalmente, quais serão os próximos passos dessa guerra política que pode mudar completamente o cenário do país? As máscaras estão caindo, e o que antes era dito apenas nos bastidores, agora começa a vir à tona. Arthur Lira, uma das figuras mais influentes do Centrão na Câmara dos Deputados, finalmente está falando o que realmente pensa. E isso está causando um verdadeiro terremoto político. Agora, sem a pressão de ocupar a cadeira de presidente da Câmara, Lira não precisa mais medir palavras ao falar sobre Lula, Bolsonaro e o futuro do país. E a reação veio como um estouro. A grande mídia, sempre alinhada ao governo, ficou em choque com suas declarações. Um exemplo claro disso é a resposta imediata de um dos mais notórios militantes da imprensa pró-Lula, Josias, do UOL. O jornalista rapidamente criticou as falas de Lira, mostrando o incômodo que a verdade pode causar em certos setores. Mas por que essa revolta tão intensa? O motivo é simples. Enquanto esteve no comando da Câmara, Lira precisava equilibrar interesses, negociar com o STF, lidar diretamente com Lula e manter a estabilidade política. Ele sabia que qualquer declaração mais forte poderia comprometer seus movimentos. Mas agora, livre desse peso, ele não hesitou em expor o que realmente pensa sobre o atual governo e sobre o próprio Bolsonaro. O que Lira revelou que tanto assustou a imprensa? Será que ele tem informações de bastidores que ainda não foram divulgadas? Por que sua saída do cargo gerou um alvoroço tão grande entre os aliados do governo? Uma coisa é certa: suas declarações podem redefinir os rumos da política brasileira e, principalmente,
influenciar as movimentações para 2026. Quem achava que Lira ficaria em silêncio estava muito enganado. A política brasileira acaba de ser agitada por uma declaração explosiva de Arthur Lira, que mexeu com os alicerces da cena política e deixou todos em alerta. O poderoso articulador do Centrão, que tinha o controle absoluto da Câmara dos Deputados, não poupou palavras ao dar sua visão sobre o futuro político do Brasil. Lira, que tem sido uma figura-chave no jogo político e que indicou Hugo Mota como sucessor, agora coloca uma peça crucial no tabuleiro. Ele já vê Bolsonaro como um potencial concorrente de Lula em 2026. Esse detalhe é de extrema importância e precisa ser entendido de forma clara. Lira, que sempre foi muito cuidadoso em suas declarações enquanto presidente da Câmara, agora não tem mais a necessidade de segurar suas opiniões. E o que ele está dizendo é alarmante. Ele considera que Bolsonaro, mesmo com sua atual inelegibilidade, tem grandes chances de entrar na corrida presidencial a qualquer momento. Algo que muitos achavam impensável está começando a ganhar forma. Bolsonaro, na visão de Lira, pode se credenciar para disputar novamente o cargo máximo do país. E as palavras de Lira sobre o governo Lula? Ele não economizou em críticas. Em uma conversa com o Valor Econômico, ele tratou o projeto Lula 2026 como um verdadeiro Titanic, já na rota de um iceberg. Ninguém se arriscaria a embarcar em um navio condenado a naufragar. E para Lira, o governo Lula está se encaminhando para um desastre político. O que isso significa para o futuro do país? Será que Lira está se preparando para se alinhar com Bolsonaro em uma nova campanha? Ou será que ele está apenas observando os movimentos enquanto se mantém no controle dos bastidores? O fato é que, com essa fala, Lira trouxe à tona uma nova dimensão no jogo eleitoral, e a eleição de 2026 já não parece mais tão distante. A política brasileira está mais quente do que nunca, e quem acendeu o pavio foi Arthur Lira, o comandante do Centrão, que está literalmente dando o tom das movimentações no Congresso. O ex-presidente da Câmara dos Deputados não hesitou em soltar uma bomba. Ele acredita que o governo Lula está em sua fase terminal e o pior está por vir. Em suas palavras, o Lula 3 já está atravessando a metade final do mandato em uma situação de extrema fragilidade, e tudo aponta para um colapso iminente. Lira, sempre estrategista, não poupou críticas. Ele deu destaque a um episódio que ele considera revelador. O governo de Lula não resistiu sequer a um tapa de Nicolas Ferreira, algo que, segundo ele, expõe a verdadeira fraqueza do governo. E o que mais se escancara é a ascensão do Congresso, que, empoderado pelas emendas, finalmente assumiu o protagonismo da política. Para Lira, quem controla o orçamento é quem detém o verdadeiro poder. E o governo de Lula parece estar perdendo esse controle a cada dia. Mas Lira não se limitou a apontar o que está errado. Ele foi além, aconselhando diretamente o presidente Lula a fazer uma reforma substancial no governo. Para ele, é urgente reformular ministérios e repensar as lideranças para tentar reverter a crise e evitar o naufrágio total. Porém, em um movimento ousado, Lira fez questão de deixar claro que ele próprio não está comprometido 100% com o governo Lula. Ele já sinaliza que, antes de 2026, pode optar por abandonar o barco, e essa decisão pode ter consequências explosivas para o cenário político do Brasil. O que Lira realmente está planejando? Será que ele está se posicionando estrategicamente para se alinhar com outros projetos políticos? Ou será apenas um movimento para ganhar ainda mais poder dentro do Congresso? Uma coisa é certa: a crise política em Brasília está só começando, e Lira é um dos principais jogadores dessa disputa. O futuro do governo Lula nunca pareceu tão incerto. A tensão em Brasília continua crescendo, e agora um novo elemento surge para acirrar ainda mais os ânimos. O recém-eleito presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, acaba de fazer um movimento que promete incendiar o debate político. A anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro entrou oficialmente na pauta das discussões no Congresso. O tema, que divide profundamente a casa, pode se tornar um dos mais explosivos dos próximos meses. Neste domingo, Mota confirmou que a questão será tratada diretamente em reuniões com lideranças políticas nos próximos dias. Ele reconheceu que há uma polarização extrema dentro da Câmara,
com o PL pressionando pela votação da anistia, enquanto o PT se mantém firme contra qualquer concessão. Mas o detalhe mais importante é que o novo presidente da Câmara deixou claro que essa pauta será conduzida por ele e pelos líderes da casa, o que significa que as articulações já começaram nos bastidores. A declaração de Mota não é qualquer fala solta ao vento. Estamos falando de um aceno direto à base bolsonarista e a todos aqueles que veem os presos do 8 de janeiro como vítimas de uma perseguição política. Ao mesmo tempo, ele tenta se equilibrar no discurso, afirmando que é necessário evitar excessos, tanto da esquerda quanto da direita. Mas será que essa imparcialidade realmente existe? Ou será que esse movimento já tem um desfecho planejado? Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a Câmara entra nesse debate. O próprio Arthur Lira, antecessor de Mota, já havia criado uma comissão especial para tratar do assunto. Agora, com um novo comando no Congresso e um cenário político cada vez mais imprevisível, a pergunta que fica é: será que a anistia vai mesmo sair do papel? E se sair, qual será a reação do governo Lula e do STF diante desse avanço? Os próximos dias prometem ser decisivos.